No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre revendas de veículos, né? Nós estamos recebendo hoje o Lucas. Lucas é publicitário em marketing digital automotivo há mais de uma década. Ele já treinou e preparou mais de 1.000 vendedores e lojistas de veículos. Seja bem-vindo, Lucas, ao nosso bate-papo. A gente vai começar aqui conversando um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você chegou no automotivo, como é que foi esse seu primeiro contato e conta um pouquinho para nós essa trajetória. Legal. Obrigado por ter convidado aqui, estar nesse podcast excepcional, né, de hoje. E a minha história ela é bem interessante, ela começa dentro de uma igreja, com nada a ver com o carro ainda. E trabalhando dentro da igreja, a gente entendeu que poderia, além de treinar as pessoas, a gente tinha uma agência de marketing que funcionava dentro da igreja, trabalhando para a igreja, e decidiu levar isso para fora. E nesse processo todo a gente atendeu outros nichos, né, inclusive da área da saúde, até que eu me encontrei no carro. E aí a partir de 2017 fiquei focado só no veículo. E o mais interessante é que isso é antes da pandemia. Então, antes da pandemia, já fazíamos anúncios ali, trabalhávamos para diversas lojas diferentes no setor automotivo, gerando valor para essa empresa e gerando clientes qualificados para essa empresa. Com o passar do tempo, a pandemia chegou para todo mundo, né, Vivi? E não só para o mercado automotivo, mas no modo geral, houve esse salto na comunicação, onde todo mundo podia se comunicar de uma maneira mais fácil através das redes sociais. E aí eu fui chegando devagarzinho nesse mercado, conhecendo pessoas do mercado, conhecendo empresas do mercado, e isso fez toda a diferença dentro do meu processo, né? Como você mesmo mencionou, já treinei muita gente pelo Brasil afora, continuo treinando, e dentre esses treinamentos que foram executados, a gente teve muito case de sucesso. Muitas pessoas realmente saíram dali com a vida transformada de verdade, onde a gente entende que não basta apenas treinar a pessoa, mas você chegar ao ponto de você poder ajudar essa pessoa a melhorar a vida dela, a vida dos familiares dela, faz toda a diferença e é aonde que cria o sentido para a jornada de verdade. Eu acho que a maioria desses lojistas, a Infocar, né, nasceu também desse mercado, e quando eu visitava lojistas em loco, pelo Brasil afora, eu percebia que a maioria deles chegou até a essa posição de empresário, estava ali à frente de um negócio meio que de forma não planejada, né? Então ele não se preparou, estudou, e aí vou abrir uma loja, e qual as ferramentas necessárias, o que eu preciso saber sobre isso. Simplesmente aconteceu na vida dele aquele trabalho e ele se viu empresário, se viu à frente de um negócio sem as ferramentas necessárias. Então, muitos deles precisavam muito de ajuda para executar isso, né? Tinham muitas dificuldades em várias áreas de gestão e realmente quando a gente consegue levar um pouco, não só de ferramentas, né? Que é o trabalho da Infocar, que é o trabalho da sua agência, mas quando a gente consegue realmente ajudar esse pequeno empresário, né, a transformar o negócio dele, consequentemente transformar a vida e a família dele, é muito gratificante, né? Trabalhei bastante tempo com associações comerciais, né? E estive muito perto de pequenos empresários. Então, um pouco que você consegue ajudar esse cara, você eleva ele num patamar que muda a vida do cara. É Exatamente. Muito bacana. Essa parte mais legal que eu acho de a gente poder educar o mercado. E é um mercado que ele é muito grande, muita gente ainda precisa de muita ajuda. Não é só o Lucas que vai conseguir fazer isso, porque é muita gente, está falando de mais de 400 mil vendedores, né, no nosso setor. E existem outras pessoas que poderia mencionar, outras pessoas que vêm fazendo esse trabalho, o Michel Dalmoro, o Ricardo Campos, outras pessoas que vêm fazendo esse trabalho ético, de forma centrada, e que fazem que realmente, de fato, funcione na loja ali vendendo veículos. Então, a maior preocupação hoje para a gente que educa o mercado é entender se a receptividade do revendedor foi real. E ele vai pôr isso em prática para ter a transformação. E a gente sabe também que
transformar algo não é do dia para noite. Não existe. Você tem que trabalhar. Então, quando às vezes alguém me pergunta, existe fórmula mágica? Não. Fórmula mágica chama-se trabalho. Então, você vai conscientizar a pessoa, vai trabalhar junto com a pessoa, vai organizar os processos dela para que ela consiga ali ter resultados que sejam de fato verdadeiros. A gente vive uma era dentro do mercado digital onde se fala muito em multiplicação. Multiplique suas vendas em 10 vezes, 5 vezes mais, 4 vezes mais. A famosa bala de prata que não existe. Então, se ela não existe, ainda existe pessoas que caem no conto de fadas porque acreditam que isso vai fazer diferença no negócio dela. E quando esse processo não chega, aí acontece a frustração. Então, qualquer outra pessoa que vier comentar ou falar algo do mercado de educação para essa pessoa, para esse lojista em si, ele já está armado, que ele não quer receber porque já tomou uma porrada e etc, etc. Então, é complicado, até para a gente que faz treinamento, porque às vezes as pessoas não vão se ater ali, no caso, ao treinamento, por receio de que não funciona, não funciona. Recentemente estive treinando uma loja premium e o próprio dono da empresa, o empresário, ele é um empresário de sucesso, inclusive, ele falou para mim, olha, eu não acredito em tráfego pago para loja de carro. O que você acha? Eu expliquei meu ponto de vista para ele, os resultados que a gente tem, mais de 50 lojas no Brasil fazendo atendimento. E ele falou, bom, vamos fazer. E a questão está bem aí. Se você não acredita no seu negócio, no seu sonho, que é seu, como o seu colaborador vai acreditar nele? Como? Como eu, que sou um prestador de serviço, que vou dar um treinamento, vou fazer a sua cabeça se reorganizar para ter sucesso se você está com a mentalidade bloqueada para aquela ação? Então, é uma situação que a gente ainda continua trabalhando com essa loja, dando treinamento para o pessoal de marketing lá, mas a gente encontrou uma barreira logo de início. Então, a gente teve que quebrar diversas objeções com relação ao proprietário, do empresário da loja, para que ele pudesse entender que sim, é possível, é real, mas existe esse trabalho. Não tem nada, não existe almoço grátis. Não tem nada de graça. Você tem que pôr a mão na massa e fazer acontecer. Hoje a sua agência ela trabalha prestando serviço na parte de marketing digital. Você faz as campanhas e faz a parte de treinamento comercial. Como é que é o trabalho completo, vamos dizer, da agência? Ótima pergunta, Vivi. Olha lá, a gente tem três tipos de lojistas no mercado. A gente tem o cara que está iniciando, que ele faz tudo na loja. Então ele chuta, cabeceia, faz gol, volta para marcar, ele faz tudo na loja. A gente tem a segunda fase, onde acontece que esse cara cresceu um pouquinho, então ele vai delegar. Então ele contrata uma agência de marketing, essa agência de marketing começa a trabalhar e etc, e faz ser funcional. Mas ainda não é o ideal. Temos a terceira fase, que é aonde mais funciona, que é a loja, a revenda automotiva, ter dentro da sua base uma agência de marketing. O pessoal que cuida do social media, o gestor de tráfego pago, o estrategista digital. Para quê? Para que ele possa ali fomentar, porque ele vive e respira a loja. Uma pausa, uma dúvida. Em gestão a gente fala um pouco, né, nesses 3 tipos como níveis de maturidade. Esse cara que já está nesse terceiro nível de maturidade, você imagina que ele está vendendo uma média de quantos carros hoje, né? Porque ele começa pequeno, onde ele faz tudo e ele vende poucos veículos ali, aí no segundo. Esse terceiro estágio, você imagina que esse cara tá vendendo mais ou menos quantos veículos aí por mês? Antigamente, eu poderia te afirmar que só os grandes players tinham essa conotação. Mas o mercado automotivo vem mudando bastante. Então, por exemplo, eu sou um defensor exclusivo do SDR. Ter um pré-vendedor na loja. O cara grande, a gente vai te falar que se for numa linha premium, ele vai estar vendendo ali no máximo 100 carros mês. Se a gente for falar em veículos popular hoje,
esse cara que tem uma agência de marketing lá dentro, vai estar vendendo aí entre 80 e até 150 veículos mês. Esse eu conheço gente que trabalha dessa forma, Bacana. inclusive aqui em São Paulo. Mas a gente também tem que falar do pequeno, né? Então o pequeno, ele entendeu o quê? Pequeno empreendedor. O cara que tá começando ali. Que ele precisa ter um SDR. Porque ele aprendeu o que é follow-up, que ele tem que fazer o acompanhamento, que internet. A gente tem de 100% do público, a gente tem 99% das pessoas que não estão prontas para comprar. 1% vai comprar hoje. E os 99%, como é que eu faço? Então eu preciso ter um SDR para fazer o acompanhamento e o follow-up desses clientes ali que vão chegando, porque internet é plantar. Então hoje você está plantando e colhendo um pouquinho. Conforme você vai adubando e regando essa plantação, automaticamente esses clientes vão passar a ser da sua carteira porque você está conversando e criou um relacionamento com eles. E é o que faz vender. Então, muito empreendedor, muito empresário hoje no ramo automotivo entendeu que tem a necessidade de ter um SDR. Que essa cultura tem que ser implementada e que ele não pode perder. Porque onde ele perde dinheiro é exatamente aí. A gente faz tráfego pago, uma empresa faz tráfego, eu faço tráfego pago, a gente sempre ouve, o lead é ruim, o cliente é frio, o cliente não é comprador. E na verdade a gente precisa entender, a loja precisa entender que não existe lead ruim. Existe processo de compra, existe período de compra. Então qual que é o período hoje? 90 dias. Então o cara começou num período de 90 dias para partir para compra. Qual que é a minha função como loja, como vendedor? Tirar ele do... Eu tô acabando com essa métrica. Faz 1 ano que eu tô pesquisando um carro. Tô acabando com o 89º e trazer ele para a realidade de hoje. Essa é a função do vendedor. O que o pré-vendedor faz? O pré-vendedor não entende de carro. O pré-vendedor entende de gente. É isso que ele tem que entender. Ele tem que saber de gente, relacionamento, conexão. Como que eu posso te ajudar? Como é que eu posso conectar com você para que facilite o processo. E essa é a diferença. Então as lojas entenderam isso, estão começando a adaptar isso, e aí vem a grande barreira. Pô, vou pôr um SDR, mas eu não tenho uma gestão de tráfego qualificada. Então eu preciso atrelar isso dentro da minha empresa. E ele acha que tráfego é apertar botão. Porque o nosso mercado de agência, ele foi entupido por alguns profissionais aí até de respeito no mercado que falaram, olha, você vai lá, aperta um botão aqui, pronto, você fez tráfego. E não é bem assim. Você precisa entender de um conjunto de tudo, de inclusive comunicação, que é o primeiro processo. Então, uma coisa que a gente aprende na igreja é para quem você fala, quando você fala, a hora que você fala. É fundamental. Então, a forma como eu vou me comunicar para vender um veículo premium não é igual que eu vou me comunicar para vender um popular. Em regiões do Brasil que a gente está falando, por exemplo, tem regiões que... Vou dar um exemplo de Belém e Pará. Pronto. Belém usa uma característica única de palavra. Égua. Égua em tacacá, né? Agora tá em alta. Tudo que vai se falar lá tem a palavra égua no meio da frase. Então eles utilizam muito essa palavra que é ali da região. Então quando a gente vai se comunicar com esse cliente da região, a gente tem que orientar o lojista o quê? Falar da forma nativa. Porque para quem você está falando, está dentro da sua região, você não está dentro do nível Brasil. Isso é um outro erro que às vezes acaba acontecendo dentro da venda, né? A gente pergunta, por exemplo, assim, quantas pessoas tem, um cliente, vamos dar um exemplo, sei lá, município aqui, interior de São Paulo, vamos pegar Botucatu. Botucatu tem 200 mil pessoas hoje. Aí o cara tem uma revenda lá. Aí você fala, quantas pessoas, até que raio de quilômetro que você atende aí na tua loja de carro? Cara, 100 quilômetros. Legal. Mas você não tem Botucatu? Tô. Tem 200 mil pessoas na tua cidade. Pelo censo. Vamos falar que 80 mil pessoas, sei lá, são maiores de idade, tem carta. Legal. Quantos carros você já vendeu pra tua cidade? Já vendeu 1000? Não. Cara, tu quer atingir lá fora, sendo que você não é conhecido nem na sua cidade? Se você não vende nem pra tua cidade ainda? Então essa parte de branding também é desconhecida pelo lojista.
de que ele precisa aparecer para o cliente dele. E aumentar e fomentar e continuar construindo esse processo para poder efetivar a venda. Então, eu gosto muito de dados, né? Estou na empresa de dados, eu adoro dados. A gente que trabalha com gestão de tráfego só mexe com dados. E aí, por exemplo, você vai chegar numa loja e falar assim, qual que é o CPA da tua loja hoje? Quanto você está pagando por venda? Ele não sabe o que é, não sabe quanto custa, qual é o dado, como ele faz para achar esse dado. E aí são informações que parecem técnicas, mas são informações do dia a dia da loja. Porque se eu não rastrear da onde está vindo as minhas vendas, se é do Webmotors, se é Marketplace, se é tráfego pago, se é Google, se eu não traquear isso, eu estou jogando dinheiro fora. Se eu não sei quanto custa para vender um carro na minha loja, eu estou jogando dinheiro fora. Então, são métricas, são dados que o lojista precisa aprender a entender para poder cobrar a sua equipe. Senão, a pessoa da equipe vai dizer que é X, para ele está tudo certo. Da mesma forma que, se ele não conseguir fazer a leitura de um documento, né, contratar aqui a Infocar para fazer todo esse processo e chegar lá o documento para ele poder fazer leituras, tem sinistros, tem renajude, se tem leilão, se ele não souber fazer essa leitura, ele está jogando dinheiro fora. E o empresário ele vai ter que ele tem que estar, né, munido ali de todas as informações necessárias para tomar as decisões adequadas em todas as etapas do negócio, né? Então, para escolher seus fornecedores, para escolher sua estratégia de vendas, para escolher o seu risco. Então, acho que todos os prestadores dentro desse mercado têm esse papel educativo, né? Porque, como eu disse, esse é um empresário que precisa da nossa ajuda para entender como ele pode administrar melhor o seu negócio, como é que ele toma risco, como é que ele escolhe melhor os carros para o estoque, como é que ele vende melhor, né? Como é que ele estrutura a estratégia de vendas. Então, é um mercado realmente bastante carente, eu vejo, né, de educação, para que ele possa gerenciar melhor. E aí todo mundo ganha, né? Um empresário... E eu percebi, assim, nos últimos anos, realmente um crescimento, muitos lojistas se destacando, conseguindo se estruturar, muita gente que começou pequenininho ali, foi aprendendo. Eu acho que a internet ajudou muito nisso. A própria pandemia que colocou esse cara em casa, tendo que né, se reinventar, e agora como é que eu vendo o carro? E agora como que eu mostro o carro para o meu cliente? Então, assim, nos últimos anos eu vi uma evolução grande, né, nesse mercado de revenda de veículos, de formas diferentes e formas mais profissionais, vamos dizer, de vender veículos, né? E isso é bacana. Tem muitos desafios, queria ouvir de você qual você acha que é o maior desafio para esse mercado hoje, para o mercado de revendas de veículos, dentro que você vem se relacionando com eles e entendendo dia a dia, né? São muitos, mas qual que você imagina ser aí o maior desafio para esse cara se profissionalizar, para esse cara crescer, para ele ter realmente ali uma loja que traz lucratividade, uma loja organizada e que ele tem ali longevidade? Olha, acho que eu podia sentar te dizer aqui uma centena de processos que precisa ter e hoje a gente não tem. Vou citar alguns para você rapidamente. Por exemplo, onde a gente ganha dinheiro? É na compra, não é na venda. Então, exatamente. Se a gente não tiver uma base de dados relevante para consultar e fazer com que a venda aconteça e vire dinheiro, a gente perde dinheiro. A loja deixa dinheiro na mesa. Então, por isso de ter... eu sempre aconselho a ter uma empresa que realmente entenda ali de todos os dados e faça com que isso seja funcional para o lojista falando a linguagem dele. Então, isso é fazer ele ganhar dinheiro. A compra. Então, é um processo que tem muita dificuldade hoje. Vejo muita gente tentando vender dificuldade na venda, mas também quando vende não consegue repor estoque com facilidade. Isso por N fatores, né? Que da pandemia para cá veio mudando de acordo com as concessionárias ali, a política das concessionárias. E surgiu várias empresas que só compram, né? Entenderam o jogo e só compram, não vende veículos. Como a gente teve empresas que entraram no mercado nacional, empresa mexicana, né? Entrou no mercado nacional, comprou carro virado no Saci e hoje está com déficit absurdo.
Não sabem nem o que vão fazer porque acharam que o mercado nacional era uma coisa e o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Vamos falar sério. Então aqui o mercado é totalmente diferente. O brasileiro já nasceu malandro, já direto no sangue ali. Eles entraram no mercado errado ali, na hora errada, no momento errado e estão tendo prejuízo. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o que seria fundamental hoje para uma loja ter sucesso chama-se, é uma única palavra, processo. As lojas, em sua maior parte, não tem processo. Se você não tem processo, ela não funciona. Por que os lojistas hoje falam assim? Nossa, tá difícil contratar. Porque ele não tem processo para contratar. Ah, tá desempregado? Ah, tá vindo que loja? No outro shopping assim, né? Aí loja do Zé. Ah, vem. Fica 2 dias na minha, sai, vai pra loja do fulano. É um rodízio de vendedores. Aí se o cara parar pra pensar 2 minutos, ele fala: se o vendedor não prestou em 15 lojas, por que vai prestar na minha? Por que vai funcionar aqui? Será que não é melhor eu pegar alguém cru e treinar essa pessoa da forma com que eu tenho de entendimento? Um outro tabu que a gente tinha antigamente era: se eu treinar, será que esse cara não vai ficar bom e vai sair e vai virar meu concorrente? E hoje a gente vê o contrário. As empresas que crescem, vou dar um exemplo, por exemplo, a Nick Multimarcas do Rodrigo Nick, né? Vende em 130 veículos, 120 veículos por mês lá em Joinville. Ele tem premiações para os vendedores. Pergunta se o vendedor quer sair de lá. Não quer, porque ele soube tratar esse vendedor, tratar esse colaborador de uma forma com que a pessoa nunca imagina que sair de lá. Muito pelo contrário, quem sai de lá fica triste porque saiu. Então é uma empresa diferenciada porque tem processos. Então toda vez que a gente olha para os processos de uma empresa, a gente enxerga lá na frente que ela vai ter resultado. E isso a gente tem muita loja dentro do nosso mercado ainda que não tem processo para diversas coisas. Além disso, a gente sabe que se tem processo, o dono consegue dormir mais tranquilo, consegue tirar uma semana e viajar, né? Pega a mulher, vai para Cancún, vai ter tempo de qualidade com a família. Ele consegue ali tirar um tempo para descansar, ao invés de ele ficar enfiado dentro do operacional. Isso que você falou sobre maturidade de três estágios, a gente pode levar até para o outro, né? Falando de gestão, como você falou, a gente tem os 3 estágios, que é o operacional, o tático e o estrategista. O operacional é aquilo que a gente dizia que o cara tá dentro de tudo e não sai de lá. O tático, ele começa a supervisionar o que a pessoa está fazendo. E o estrategista, ele não fica nem mais na empresa, ele enxerga como a empresa pode crescer mais. Qual é o desafio que a empresa tem para evoluir e se tornar a maior da região? Ele já está com a cabeça nos próximos 5 anos, né? Enquanto o time está ali cuidando do dia a dia, né? Exatamente. E tudo isso é um processo. Todo mundo nasce no operacional, né? Todo empreendedor, ele nasce cobrando escanteio e cabeceando. Ele é o faz tudo. Mas precisa vencer essa etapa e começar a estruturar para que ele consiga, para que a empresa se... o mercado público, né, esses dados, a maioria das empresas acabam falindo nos seus primeiros anos, não conseguem, né, passar de 5 anos, enfim. Então, o cara que ele consegue se manter nesse mercado, ele precisa sair do operacional, ele precisa começar a olhar para o estratégico, para o negócio dele crescer, né? O mercado de seminovos cresceu muito nos últimos anos, não é à toa que as empresas de fora vieram aqui, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo no Brasil, porque só cresce a venda de seminovos. E aí cresce financiamento, cresce seguro, cresce toda a cadeia, né? E aí o revendedor, ele ganhou muita relevância, né? Porque ele participa da grande parte dessas transações, né? Em média, 1.300.000, 200.000 transações de veículos por mês no Brasil. Então, chama muita atenção, né, do mercado para... Vamos lá, vamos participar dessa compra e venda aí de veículos. Então, o lojista, ele tá, acho que num bom momento, né? Tá em alta e tá em evidência o mercado de compra e venda de veículos. Ele precisa se organizar, precisa implementar os processos, ir para o estratégico. E acho que um ponto importante que eu também queria comentar com você, olhar para o futuro. E o que você imagina que esse lojista precisa olhar como tendência para onde está caminhando esse mercado, o que ele precisa ficar atento? Você imagina aí de dica para esse lojista que está nos assistindo, que ele tem que ficar
aí atento para o futuro? Vamos lá. Um futuro, eu acho que muito próximo é o carro elétrico. Embora a gente não tenha uma estrutura ainda adequada para receber o carro elétrico como um todo, e eu enxergo o carro elétrico com duas preocupações, né? A revenda desse produto, e depois que ele sai do 0 km, vai cair na mão do consumidor, o consumidor uma hora vai querer vender esse produto. E eu comparo o carro elétrico a um celular. Hoje a gente tem um carro que faz 400 km de autonomia. O ano que vem, lança um que faz 600, 1.000, 2.000, 3.000, por aí vai chegar num ponto que as baterias vão durar muito tempo, né? E aonde está a relevância disso? A revenda disso, como é que vai ser? Hoje a gente tem um iPhone, lançou o 15, tá todo mundo usando 15, o ano que vem entra o 16, você troca pro 16, só que tem pessoas que estão usando o 11. Ah, então vai ser legal, porque a pessoa vai comprar. Sim, mas se a gente não tiver a estrutura para receber o carro elétrico, não vai dar certo. Então essa é uma das preocupações que eu enxergo do mercado futuro. E como dizem, né, meus amigos dizem, ninguém vai jogar 80 milhões de veículos a combustão no lixo amanhã. Então, o Brasil ainda tem muito caminho a percorrer, né, com relação ao veículo elétrico. Acho que já houveram 4 tentativas, essa é a 5ª tentativa, se eu não me engano. E dentro dessas tentativas, essa é a que mais está se corroborando para que dê certo, até porque foi uma implementação da União Europeia. Até 2030, as fábricas, né, as montadoras, mudarem o perfil para veículo elétrico. Só que lá fora a gente está vendo que já não está dando muito certo mais na Europa, o carro elétrico. E lá é um reflexo que vai bater aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, aí o revendedor tem que ter muito cuidado, não se apavorar com relação a isso. Muita gente falando, BYD está vendendo horrores, etc, etc. Eu penso o seguinte, Vivi, se a tua empresa está performando em um ponto X, veículo de qualidade, tal, carro até 100 mil, com baixo KM, etc, etc, tá dando certo ali para você, continua naquilo ali. Não desvia o foco. Tem gente que acaba com, eu tenho agora, lançou, vou comprar um, vou comprar um, e começa a colocar na loja um monte de coisa e se perde dentro do próprio nicho dele de clientes. E aí ele para de vender. Então, para o mercado do futuro, eu enxergo esse ponto da tecnologia, né, da eletrificação, que vai vir, mas vai demorar para vir. E no ponto tecnológico, eu acho que as lojas, para ontem, elas precisam cada vez mais se adequar, e os revendedores, né, o empresário, ele precisa estudar cada vez mais o seu negócio e estudar cada vez mais o seu cliente. Porque é ele que faz a roda girar. Então ele precisa entender de tecnologia, como é que está o mercado hoje, Instagram, Facebook, LinkedIn, o que está chegando, inteligência artificial, como eu uso isso? Como eu posso melhorar o meu negócio com relação a isso? Ele precisa se ater a esses pontos, óbvio, né? Precisa ter melhor qualificação dentro de treinamentos, que a gente está falando isso aqui desde o início. Então, se ele não treina a equipe, se ele não se capacita, se ele não melhora a sua performance, a empresa dele vai cada vez mais se afastar e outras vão tomar a frente. E aí não adianta olhar para a grama do vizinho que é mais verde, porque não vai funcionar. Você precisa entender que o teu público é o teu público. Então, por mais, a gente tira, por exemplo, em loja de shopping. Você tem no shopping lá 100 lojas uma do lado da outra. Cada uma tem um processo de comunicação. Cada uma atrai um perfil, né? Perfil de público. Eu acho que tem cliente para todo mundo, né? Às vezes a loja determinou que ela vai vender carro popular, focado no público jovem, que gosta de... Enfim, ela determinou ali qual o perfil do público dela e trabalha isso muito bem, se comunica muito bem com esse público, né? E aí você quer fazer tudo, atender todo mundo, se comunicar com todo mundo, você acaba não sendo tão eficiente. É por isso que em shopping funciona, em auto shopping funciona bem para quem tem ali o seu nicho certo, porque você vai num shopping que tem 20 revendas de veículo e você se identifica com 2. Pô, esse cara trabalha o perfil de carro que eu gosto. E o brasileiro gosta de carro. E mesmo com modernidade, com novas tendências vindo, a gente tem problema de legislação que não tiram os carros de circulação. Então, assim, os veículos a combustão vão rodar ainda por muito, muito, muito tempo, se é que a gente vai ter um dia uma frota
vai, 80% eletrificada. Porque é como a gente comentou, né? O Brasil ele tem suas particularidades, né? O Brasil é um mundo à parte. Então, não dá para medir o que vai ser o futuro aqui sobre mobilidade olhando para fora, porque a gente tem muitas particularidades, Muitos né? Muitas. desafios, Então, né? assim, a gente imagina, né? A gente compara falando, olha, tá, lá aconteceu assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? O Brasil tem muitas particularidades. Mas eu concordo com você, eu acho que o lojista ele precisa escolher muito bem e trabalhar muito bem o seu público, atender muito bem, né, esse público. Eu tenho bastante dúvida em relação à fidelização de cliente, porque carro é uma coisa que você não compra todo dia, né? Mas se você tem um bom relacionamento com uma loja, vai comprar um carro a cada 3 anos, você vai procurar o mesmo parceiro, porque você desenvolveu um elo de confiança e porque você foi bem atendido e porque ele trabalha o tipo de veículo que você gosta, né? Então, o cara que trabalha lá com carro premium, ele tem um público específico, né? Ele tem ali a particularidade dele e ele precisa conseguir manter esse cliente fidelizado, que esse cliente indique ele, que esse cliente volte daqui 3 anos, 5 anos, que seja o tempo que ele troca de carro e lembre dele. Então, ele precisa trabalhar muito bem esse relacionamento e conseguir fazer com que esse cara se identifique com ele, né? Eu acho que essa identificação, né, essa questão do perfil conta muito. Eu acho que vai ter bastante revenda focada no cara do carro elétrico, como vai ter revenda que acho que nunca vai comprar um carro elétrico, vai ser sempre a combustão, porque o público dele gosta do carro a combustão. Eu tenho amigos que não compram carros de câmbio automático, ele gosta do câmbio manual, ele gosta de velocidade, ele gosta do prazer. Então, assim, tem perfil, né? O brasileiro gosta muito de carro. E cada um tem os seus gostos ali. E tem uma variedade enorme, né, de veículos para atender aí esse público. Não, com certeza. Eu acho que o que você falou, a sua leitura tá perfeita. Vai vender? Vai. Para a pessoa certa. E aí é o que a gente volta a falar naquele estágio, comunicação. Saber comunicar o que a tua revenda faz, com quem ela tem prioridade. O brasileiro, a gente costuma dizer que tem um preconceito com carros até de 100 mil quilômetros, né? Então, tem mais de 100. Não, eu não quero 100 mil quilômetros. Mas sempre vai ter alguém que vai comprar aquele carro. Alguém vai comprar aquele carro. Não vai amassar, virar uma latinha e pronto. Não. Alguém vai comprar aquele veículo. E aí você tem perfis de revenda que trabalham com um KM mais alto. Para finalidades específicas também. Eu fui viajar em férias para o Ceará e lá tem bastante passeios, enfim, transporte na areia, em dunas. Eles andam com Toyotas acima de 200 mil quilômetros. É o perfil do carro que eles compram para rodar nesse tipo de transporte que eles fazem ali. E cidade inteira ali na região de Jeri tem carros acima de 200 mil, porque tem uma finalidade específica. Então, dependendo da finalidade que o carro vai ser utilizado, dependendo da região do país, tem público para todo mundo, né? E aí as revendas vão se ajustando aos seus públicos, né? De repente lá deve ter uma revenda especializada em caminhonetes com alta quilometragem. E lá tem mercado para ele, né? Aqui talvez não tenha, enfim, cada lugar, como você comentou, da loja lá em Manaus, né? Que é especializada em náutico, enfim, aí tem público para todo mundo, de todos os tipos. E você falou em legislação, eu descobri hoje que em Manaus, por exemplo, tem a picape mais barata do Brasil. Por quê? Porque tá dentro da Zona Franca. Ela tem. E aí existe dentro da legislação um empecilho porque não pode vender para fora. Ou seja, você pode andar com a caminhonete, uma Ram, comprar ela muito mais barato, mas você não pode usar ela fora do estado de Manaus. Só na Zona Franca. Só na Zona Franca. Então é engraçado até, porque a pessoa que vende veículo lá dentro não pode vender para fora. O carro que ela tem, ela não pode atender nível nacional, só pode atender a região. Só que a região, a gente sabe que não é uma região grande. Né? Não é um estado grande. É um estado grande, talvez em extensão territorial, mas não em quantidade de pessoas. Para São Paulo tem muita gente. Mas acho que é um benefício tributário por tempo determinado. Depois esse veículo pode ser revendido para outros estados. Não tem tempo determinado. Não pode. Ele fica a vida toda em Manaus. A vida inteira em Manaus.
E aí agora eles estão entrando com algumas formas de tentar remover essa condição de lei que tem lá dentro, né, pro estado de Manaus, para ver se conseguem aí comercializar esse veículo para fora. Que chega uma hora que você já vendeu para todo mundo, né? Falou de maneira geral, todas as revendas. O carro tem vida E longa, aí, né? Uma hora você precisa revender o seu carro e como fica faz? limitado, né? Fica travado. Cada região realmente tem a sua Peculiaridade. peculiaridade, Né? é bem peculiar. Bom, a gente está chegando ao fim aí do nosso episódio. Quero agradecer a sua participação. Deixar aberto também para você fazer as suas considerações aí, deixar o seu recado para o lojista. E a gente vamos ter outros episódios, né? Outras oportunidades de conversar um pouquinho mais sobre esse mercado que tem muitos desafios, muitas particularidades, mas também muitas oportunidades. Um mercado gigante aí de muitos empresários sérios, empresários que realmente movimentam a compra e venda de veículos no Brasil, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação. E eu quero agradecer. Obrigada pela sua participação, pelo bate-papo, pela sua vinda aqui na Infocar. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. Consideração final, né? Se você não é cliente de Infocar, seja. Porque ser parceiro da maior empresa de dados do Brasil hoje é fundamental para que o seu negócio cresça como revenda automotiva. Aí, se você ainda não segue a Infocar no perfil e não segue o Lucas, começa a seguir. Eu, Lucas Vitória e Infocar. Vai lá no Instagram, passa a seguir a gente. Eu tenho certeza que a tua empresa vai melhorar. E essa é uma dica extra para você. Use o seu Instagram para estudar. Siga pessoas que realmente vão fazer a diferença. Siga os seus concorrentes. Pare de olhar a vida dos outros e use essa ferramenta poderosa para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Obrigado, Vivi. Obrigada, Lucas.